TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 5 de fevereiro. E nesta edição, Petrópolis registra a maior chuva do ano de 2026. Moradores denunciam taxas abusivas e falta de esgoto em CPI. A audiência emergencial discute despejo do imóvel Liceu Cordolino Ambrósio. E o diálogo com o objetivo de destacar o alerta nos bancos de sangue no período pré-carnaval. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta quinta-feira. E olha só, gente, Petrópolis registrou o maior volume de chuva em uma hora durante a noite de quarta-feira e madrugada desta quinta. O dado consta no boletim divulgado pela Defesa Civil, que também trouxe atualizações sobre o estágio operacional do município e a situação dos pontos de apoio. De acordo com o boletim da Defesa Civil, divulgado às 7 horas da manhã desta quinta-feira, 7 ocorrências foram registradas, entre pequenos deslizamentos, quedas de árvores e avaliações de risco. A região do João Xavier registrou o maior índice pluviométrico da cidade, com 51 milímetros de chuva acumulados em apenas uma hora. O volume foi registrado entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta. Por conta da intensidade da chuva, a Defesa Civil elevou o estágio operacional do município para a atenção. Durante a madrugada, foram registrados diversos pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade. Alertas severos e extremos foram emitidos para risco de inundação do rio Piabanha e para risco geológico em bairros como Quitandinha e João Xavier. Em alguns trechos, vias chegaram a ser interditadas por causa do acúmulo de água. Aí, atrás da Quitandinha, tem nem passagem lá. Em Teresópolis, a chuva também foi forte. De acordo com o boletim divulgado por volta de 7 horas da manhã desta quinta-feira, 2 ocorrências foram registradas, sendo uma enxurrada na estrada do Salaco e um deslizamento de terra na estrada do Imbiú. Além disso, foram registrados 7 pontos de alagamentos. Com a melhora gradual das condições meteorológicas, a Defesa Civil de Petrópolis informou que os 6 pontos de apoio abertos durante a madrugada foram desmobilizados no início da manhã. Mesmo com a redução da chuva, o município segue em estágio de atenção. A Defesa Civil reforça que, em caso de emergência, o telefone é o 199. E olha só, gente, as aulas da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis começaram nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, com um retorno de mais de 37 mil estudantes distribuídos em 190 unidades escolares, incluindo 80 centros de educação infantil. Neste primeiro dia do ano letivo, o trânsito sofreu um leve impacto e já registrou um maior fluxo. Além da questão do trânsito, também não há uma previsão oficial para a entrega do material escolar para os alunos, obrigação que está sendo cobrada judicialmente do município. Com o retorno das aulas, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou que vai intensificar a atuação das equipes de agentes de trânsito para orientar motoristas e pedestres em áreas com maior concentração de unidades escolares, como nas avenidas Ipiranga, Iqueller e Rua Santos Dumont, especialmente nos horários de entrada e saída dos estudantes. Alguns petropolitanos sofreram transtornos para se deslocar para o trabalho na manhã desta quarta-feira. É perceptível quando tem aula, o trânsito é muito mais encalacrado e quando a gente está nas férias, assim, tudo flui, tudo tranquilo. Piora, mas como eu ando bastante de moto, para mim não muda nada, né? O trânsito com certeza piora, né? Aumenta a quantidade de veículos aí no trânsito e atrapalha muito, né? Para a Luciana, a Rua Ipiranga é uma das mais afetadas com a volta às aulas. Ipiranga e a Imperatriz ali do Colégio Ipiranga e da Escola Americana, aquilo ali fica caótico, porque tem que parar na segunda fila para pegar as crianças, então
Passa muito perrengue? Muito, diariamente. Hoje mesmo eu já vou passar. Para os usuários do transporte público, a situação não é diferente. Com a volta do ano letivo, os ônibus ficam ainda mais lotados. Fica muito cheio, muito transtorno mesmo. Fica muito cheio, muito bagunçado mesmo. Eu acho que o trânsito fica engarrafado, os ônibus andam cheios. Por enquanto está tranquilo, né? Mas vamos ver no caminhar depois do carnaval, que a maioria dos alunos agora, por enquanto, fica em casa. Não são todos que vão para a escola estudar. De acordo com a prefeitura, as escolas passaram por ações de organização e manutenção para receber os estudantes. Nos 3 primeiros dias de aula, as equipes gestoras vão ter flexibilidade para ajustes internos, como organização de turmas e atendimento às famílias. A Secretaria Municipal de Educação informou que a alimentação escolar está garantida desde o primeiro dia de aula e que há um cronograma de manutenção em andamento nas unidades. No entanto, não foi apresentada uma previsão para a entrega do material escolar, tema que é alvo de uma ação judicial em curso. Prometeram também que ia ter material escolar e tal, e nada também. Então, como eu disse, a gente lá em casa, então a gente sempre se organiza para fazer as coisas. Mas e quem não tem a possibilidade? Essa é a questão de tudo, né, irmão? É quem não pode fazer, como é que essa pessoa faz? Então é muito complexo isso, né? E a gente teve que arcar com tudo também, e a lista é até que pequena, né, perto de tudo que eles precisam na escola, né? A gente teve que arcar com tudo, mais uma vez, material aí mais de R$200, o básico, e os pais vão se apertando, né? A população vai se apertando aí, fazendo o que pode. A situação do material escolar é acompanhada pela Justiça. Uma decisão judicial publicada no dia 22 de janeiro determinou que a Prefeitura de Petrópolis tem até esta quinta-feira, 5 de fevereiro, para apresentar a comprovação da compra dos materiais para o ano letivo de 2026. A decisão foi assinada pelo juiz Carlos André Spillman, da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso de Petrópolis, e atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Caso a decisão não seja cumprida, o prefeito e a secretária de Educação podem ser multados por ato atentatório à dignidade da justiça. A ação prevê uma multa geral e pessoal de R$100 mil em caso de descumprimento. Além do material escolar, o município também é alvo de outra decisão judicial que obriga a distribuição de uniformes escolares aos alunos da rede pública. Eu comprei agora até 2 camisas e deu R$100. É difícil, né? Tem calça, tem short, tem casaco. Então, assim, fica complicado pra gente. Muitos pais não têm condições de comprar, né? Eu tenho esse meu filho, tem um que tá entrando na creche esse ano, então vão ser 2 uniformes, né? Tudo em dobro. E aí as contas no início do ano ficam bastante apertadas. A gente tem que acabar deixando de pagar uma coisa ali, às vezes, para poder dar conta de comprar o uniforme, porque também não pode vir sem uniforme, né? A gente já se programou para isso. Mas a gente sabe que tem muita família que não tem essa condição. E aí, como é que faz? Como é que a gente faz? Como é que essas famílias ficam nessa incerteza? Em nota, a Prefeitura informou que, devido à calamidade financeira que o município se encontra, a Secretaria de Educação não dispõe de recursos orçamentários para a distribuição de uniformes para os alunos neste período letivo. A administração municipal precisa respeitar os limites legais do orçamento público e garantir equilíbrio fiscal, além de preservar a continuidade de serviços já em execução. Em relação ao material escolar, a Secretaria de Educação de Petrópolis está em tratativas com o MEC para aderir a uma ata de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A medida busca viabilizar a aquisição dos itens de forma regular, com segurança jurídica e econômica de recursos. O calendário de entrega será definido após a formalização da adesão à ata do FNDE e a conclusão dos procedimentos administrativos necessários. Isso tudo de acordo com a Prefeitura, ao ser questionada sobre a situação. E olha só, gente, já começou aqui em Petrópolis o prazo para a vistoria anual dos táxis referentes a esse ano de 2026. O procedimento é obrigatório para a renovação do alvará e segue um calendário definido de acordo com o número do final da placa dos veículos. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes divulgou o calendário da vistoria anual dos táxis para 2026. O processo teve início em fevereiro e vai até o mês de novembro, com os prazos organizados conforme o número final da placa dos veículos que prestam um serviço de transporte individual de passageiros no município.
Ao todo, mais de 500 táxis devem passar pela vistoria, que verifica itens de segurança, documentação e a regularidade fiscal dos permissionários. A aprovação nessa etapa é obrigatória para a renovação do alvará de funcionamento e garante que os profissionais continuem atuando legalmente na cidade. De acordo com o cronograma, os veículos com placa final 1 são os primeiros a passar pela vistoria no mês de fevereiro. Já os táxis com placa final 0 encerram o calendário em novembro. A divisão por etapas tem como objetivo organizar o atendimento e evitar filas e atrasos ao longo do ano. Para realizar a vistoria, os taxistas devem apresentar cópias legíveis de toda a documentação exigida, como o CRLV 2025 ou 2026, inspeção do GNV atualizada, aferição do taxímetro referente a 2025, comprovante de pagamento do ISS de 2025, CNH com a observação de exercício de atividade remunerada, certidão negativa criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, comprovante de residência, cartão de permissão e o comprovante de pagamento da taxa de vistoria no valor de R$ 112,32. A CPTrans lembra ainda que, conforme a Lei Municipal número 6.019 de 2003, o taxista que estiver em débito com multas aplicadas não poderá renovar a permissão, exceto nos casos em que exista recurso apresentado dentro do prazo legal. A vistoria anual tem como objetivo garantir mais segurança e conforto para motoristas e passageiros, além de assegurar a regularidade do serviço. A orientação é que os permissionários fiquem atentos ao mês correspondente ao final da placa para evitar atrasos que possam comprometer a renovação do alvará. E ainda falando de transporte, a empresa Fácil Transportes e Turismo e a Única Petrópolis esclareceram que não haverá aumento na tarifa das passagens referente ao valor atual do pedágio. O esclarecimento ocorreu após uma publicação de uma reportagem do Correio Petropolitano devido a uma portaria do Detro, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro de 2026. Apesar da portaria autorizar as empresas de transporte intermunicipal a repassarem o valor correspondente ao pedágio pago durante as viagens intermunicipais no estado do Rio de Janeiro aos usuários, a empresa Fácil Transportes e Turismo, a existência da portaria foi comunicada pelo Departamento de Transportes Rodoviários do estado do Rio de Janeiro, após um pedido de esclarecimentos feito pelo jornal Correio Petropolitano. Na ocasião, o jornal questionou se alguma empresa havia comunicado ao Detro uma cobrança de valor adicional referente aos pedágios, diante das informações contidas na publicação da Portaria 1950 de 2025, e, em caso positivo, quais seriam essas empresas. Em resposta, o Detro informou que até aquele momento haviam sido feitos 2 pedidos de alteração do valor da tarifa em razão do reajuste do pedágio, os quais estariam em análise pela equipe técnica do órgão, sendo eles um da empresa Fácil Transportes e outro da Única Petrópolis LTDA. Com base nesta resposta oficial, o jornal noticiou a existência desses pedidos protocolados junto ao Detro. Em uma manifestação posterior, as empresas esclareceram que o aumento da tarifa dos pedágios não depende de uma autorização prévia do Detro, por não significar um aumento direto nas tarifas dos ônibus intermunicipais. De acordo com o esclarecimento encaminhado à reportagem, o valor do pedágio só poderá sofrer alterações caso as concessionárias responsáveis pelas praças promovam reajustes para mais ou para menos nos preços atualmente cobrados. Assim, as empresas reforçaram que não haverá aumento no valor do pedágio repassado aos passageiros neste momento, mantendo-se os valores já praticados nas linhas intermunicipais operadas. E olha só, gente, seguindo uma perspectiva diferente do restante do país, que registrou um saldo negativo no número de contratações em 2025, Petrópolis terminou o ano passado com mais admissões do que desligamentos na maioria dos setores, sendo eles comércio e indústria. Olha só. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Petrópolis registrou em 2025 29.709 contratações e 29.150 desligamentos, ou seja, um saldo positivo de 559 novos postos de trabalho. A nível nacional, em relação ao trimestre encerrado em dezembro, a taxa de desocupação do país caiu a 5,1%, o nível mais baixo da série histórica iniciada em 2012, quando
quando foi de 8%. Apesar do resultado positivo em 2025, no mês de dezembro, Petrópolis registrou um resultado negativo na geração de empregos, com 1.822 admissões e 2.414 desligamentos, ou seja, um saldo negativo de menos 592 vagas ocupadas. O setor que mais se destacou positivamente foi a indústria, com um saldo positivo de 2,55%. Mesmo com esses resultados, segundo Jean Monteiro, há uma dificuldade para conseguir um emprego na cidade, principalmente para os mais novos que não têm experiência profissional. Acho que também falta as empresas entenderem que os conhecimentos vividos dessa geração podem ser aproveitados e bem utilizados assim, para gerir novas ideias, promulgar novas propostas para as empresas. Esse é o caso da família de José Arnaldo, que todos os seus 3 filhos estão desempregados no momento. Todos eles procurando emprego, né? No momento, assim, a única fonte de renda da minha casa sou eu, né? Se tirando o comércio, você não tem mais opção de emprego em Petrópolis. Está muito difícil. A estimativa anual do número de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada cresceu 2,8% no valor de 2025 frente a 2024 e chegou a 38.900.000 pessoas, o mais alto da série, um acréscimo de cerca de 1 milhão de pessoas com carteira assinada em relação a 2024. Em Petrópolis, os setores do CAGED, agropecuária e construção registraram um saldo negativo em 2025. Já os setores de comércio, serviços e indústria registraram mais contratações do que desligamentos. E com essas informações, gente, nós vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias,
em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui com o Luiz e com o Otávio, que vão conversar mais um pouquinho com a gente sobre aquele evento no Soberano Jazz Club que nós recebemos alguns convidados na semana passada e hoje, o dia do festival, a gente veio reforçar esse convite. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, Diogo. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao programa. Vou pedir que os dois se apresentem para o nosso público. Prazer, eu sou Otávio Sintra, sou baixista e vocalista da Hammerhead Blues. E eu sou o Luiz Cardim, eu sou guitarrista e a gente veio trazer um showzão aí para vocês. Perfeito, gente. Hoje, então, a gente veio conversar sobre esse evento que vai acontecer, mas antes da gente falar sobre o evento especificamente, queria que vocês falassem um pouco sobre o Hammerhead Blues. Nossa, Hammerhead Blues é um trio de São Paulo, fundado 10 anos atrás. E há 10 anos a gente vem para Petrópolis a convite do João Felipe Verleão, aqui do Solstício. Essa, não sei quantas vezes nós viemos já, talvez nossa 7ª vez, 6ª vez em Petrópolis. E sempre muito bem recebidos aqui pelo João. Grande prazer voltar para fazer o nosso som, que é hard rock psicodélico. Então, um power trio porreta que a gente vai trazer aos palcos hoje. E vale falar que hoje a gente vai estar bem acompanhado pelas bandas Furgão e Magnolias Devil, que é uma banda clássica aí da cena que está retomando as atividades. Acho que eles falaram um pouco sobre isso semana passada. Então a gente veio trazer o show do nosso álbum novo, que é o After the Storm. Esse show ainda não veio para Petrópolis, então hoje é uma ocasião muito especial. Eu acho que a gente vai fazer um showzão aí que vai ser falado pelos próximos anos para vocês. E é um prazer estar aqui, né? Que é uma cidade que a gente gosta tanto, tem tanto músico bom, a gente sempre vem, conhece a galera, conhece as bandas. Então acho que hoje vai ser uma noite bem especial. Quem puder aparecer, tenho certeza que não vai se arrepender. E eu queria perguntar de vocês dois, como é que estão as expectativas? É claro, já falou um pouquinho, um show que vai ser lembrado por muito tempo, mas como é que estão as expectativas para esse evento que vai acontecer? Acho que as expectativas da nossa parte estão altas. A gente tem muitos amigos aqui em Petrópolis, então pra gente é sempre muito gostoso e muito caloroso estar de volta à cidade, então a gente é super bem recebido e acolhido. Então a gente tem certeza de que vai ter um público bom. Tem o retorno da Magnolias Devil, tem a galera do Furgão também, né? Então a gente tá com expectativa bem alta. A casa a gente tem ouvido falar muito bem, a gente não conhece, é a primeira vez a gente no Soberano, mas a gente tem ouvido falar muito bem. Então
expectativas altas, grande ansiedade mesmo. Perfeito, gente. Queria saber também de vocês, é claro, gente, que vocês já até citaram a questão do João, de toda essa importância do solstício do som, e a minha pergunta é justamente sobre isso. Qual a importância dessa conexão do solstício do som com esse evento e desse espaço que tem para música autoral? Cara, eu posso falar assim, a primeira vez que a gente veio pra cá já faz 11 anos. E se eu não me engano, o primeiro show da turnê, que foi a primeira vez que a gente veio pro estado do Rio, foi no Solstício do Som. E eu fiquei de cara, mano, porque é uma parada que a gente não vê em outros lugares do Brasil, assim, sabe? Ele pegar e fazer 20 dias de show todo dia, numa praça pública, valorizando todos os artistas da cidade, trazendo gente de fora, saca? O João é um cara que ele tá na guerrilha cultural faz muito tempo, eu acompanho de perto, assim, saca? Ele é assim, eu acho que cada evento que ele faz aqui deveria ser muito valorizado, porque o que esse cara faz não tem igual, assim, sabe? A gente tem uma admiração muito grande pela vontade de democratizar o som na cidade, de trazer bandas petropolitanas para o palco, além desse intercâmbio que a gente sempre faz, de vir para cá e de encontrar outras bandas, como a gente já encontrou aqui, My Magical Glowing Lens, do Espírito Santo, já encontramos outras bandas do Rio de Janeiro, outras bandas paulistanas aqui. É um intercâmbio muito importante que faz com que a cena de Petrópolis sempre comece a jogar bandas interessantes que tenham a oportunidade de estar num palco para um público grande, com uma estrutura que o João luta e a gente acompanha essa luta para ter a melhor estrutura possível. Então, a importância do João e do Solstício do Som, que é um evento premiado aqui na cidade, é gigante. A gente admira muito e quer sempre ser parceiro, né, João? Tamo junto. E outra coisa, não é à toa que a gente escolheu, a gente está começando uma turnê nova hoje, né? A turnê Taking by Storm 2026, que é a última etapa da turnê de divulgação do nosso disco. E assim, não foi à toa que a gente escolheu Petrópolis para começar, saca? Porque é uma cidade que realmente está na nossa história. A gente vai tocar com as bandas que eu falei agora. Amanhã a gente está em Maricá, vai tocar com os nossos amigos da Blind Horse, uma banda carioca muito boa, que já foi destaque na Classic Rock Magazine. Aí no sábado a gente vai tocar na capital, né? Vai tocar no Mississippi Delta Blues Bar, vários nomes para lembrar, mas é uma casa clássica lá também. Então, pô, expectativa 1000 aí, vamos nessa. E a gente pode destacar também que, é claro, tem essa parte do solstício do som, dessa valorização da cultura, das músicas autorais, dessa cultura, desse intercâmbio cultural. E é muito importante a gente ter esse movimento da música autoral, não é mesmo, gente? É claro, a gente valoriza muito as pessoas que fazem cover, os artistas que fazem cover, que inclusive é um ponto muito forte aqui no município de Petrópolis, e também é muito forte em todo mundo, porque aqueles grandes sucessos é sempre bom da gente escutar ao vivo, mesmo que seja uma outra pessoa cantando, mas essa parte da música autoral tem um valor especial, a gente pode dizer isso, não é mesmo? Eu acho que o criador, o compositor, ele tem que ser sempre valorizado. Isso é uma coisa que a gente vem lutando como banda autoral da cena independente e vem sempre encontrando esses pequenos refúgios como o Solstício do Som e tantos lugares ao redor do país, onde essa valorização ela acontece pelas pessoas num caldo, nos bares, nos palcos pequenos, médios, e é isso que gera uma arte que eu posso dizer hoje que eu tenho confiança de que coisas boas virão quando essas pessoas que a gente faz cover, que, né, quando os gênios das gerações passadas se forem definitivamente, isso vai acontecer, a gente vai ter música nova que vai ser feita cover no futuro, saindo agora, sabe? Porque existem espaços como esses que valorizam quem bota a cara a bater, porque trabalhar uma música autoral e criar uma coisa nova e expor a sua arte é sempre difícil pra cacete. Sim, é sempre muito difícil. Então, acho que essa valorização é muito importante, a gente tem que buscar e lutar por isso sempre. E a gente, assim, rodando pela estrada, a gente vê que a cena autoral tá fervendo, cara, assim, sabe? Você não fica sabendo, às vezes a divulgação não chega tão bem pra galera, assim, que não é o caso desse rolê que a gente tá fazendo agora, porque os caras são muito bons nisso. Mas, mano, tá fervendo, assim, tem muita banda boa por aí, muita banda boa procurando lugar pra tocar, procurando conexão, saca? Acho que desde que rolou a pandemia, eu acho que o circuito tá voltando a se estruturar, então, puta, eu tenho certeza que vai acontecer muita coisa interessante. E é importante a galera, né, ficar de olho, apoiar a cena local, apoiar os produtores locais, saca? Tipo, intercâmbio, lembrar que não é uma banda contra a outra. Se a gente se ajuda, o bagulho cresce, sabe? A coisa cresce junto, então...
é utópico falar, né? Esse papo sempre tem, mas, mano, o caminho é esse, saca? Hoje é um exemplo disso. E a gente pode destacar também, justamente como você mesmo disse, que é a questão do o público precisa apoiar. Com o público apoiando, gera, claro, gera a gente pode dizer assim, um gás maior para vocês, para continuarem esse trabalho e também influencia outras pessoas a entrarem nesse mundo. Com certeza, cara. A gente, com o tempo de banda que a gente tem, é engraçado essas reações que a gente encontra hoje em dia, de pessoas que vêm e dizem, pô, comecei a tocar porque eu lembro de acompanhar vocês no começo com aquela cena que tinha um cenário da Abraxas e do Stoner Rock no São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil todo. Mas eu vejo isso acontecendo agora, pessoas que vêm e dizem, putz, estava acompanhando aquilo, me deu gás para trabalhar e para criar o meu som e botar meu som na rua. Então a gente vê grandes artistas hoje que, de certa forma, obviamente não dá para pegar esse crédito para si, mas que o caldo que a gente estava participando levou aquela pessoa a criar. Então, se o público participa e faz parte daquele negócio, as pessoas são tocadas de formas que nem elas sabem às vezes. Às vezes a pessoa começa como público, se torna um criador, se torna uma pessoa que faz parte, que se envolve. Então, e a resposta que a gente tem do público sempre alimenta a criação de novas coisas. E é importante lembrar que música é coletiva, assim, saca? A gente tá passando por essa fase de, Instagram, rede social, tal, é uma ferramenta ótima para divulgar tudo isso, mas, cara, não tem nada que substitui, sabe? Você tá num show, a parada olho a olho, saca? Tipo, você vê o cara suando na sua frente, ainda mais de um evento underground, que eu sinto que, assim, você tá vendo o som puro na fonte, saca? Ainda não tem uma influência de mercado, falando faz isso, faz aquilo, nada contra quando tem também, sabe? Eu acho que tem muito golaço nesse lado, mas é uma experiência única, saca? Tipo, você vê uma banda começando, ou no nosso caso, uma banda de 10 anos aí na luta, você vai ver muita verdade, saca? O nosso show é um show de rock como as bandas que a gente sempre admirou, saca? Não tem metrônomo, não tem backing track, é ao vivo, é orgânico, e acho que quem tá lá sente isso. E sente o quanto faz parte disso, saca? Porque é um show que tem espaço para improviso, a energia que a galera passa pra gente afeta a forma como a gente toca, nenhum show é igual. Então, por mais assim que, quinta vez que você vai ver a gente, tenho certeza que você vai se surpreender novamente e é isso aí. Perfeito. Inclusive, como o Otávio destacou, a questão da pessoa ser influenciada para aquele momento ali no show, a gente tem um evento justamente, a gente tem um exemplo justamente nesse evento, que o pessoal do Magnolia está voltando após presenciar no próprio Solstício do Som um show do Furgão. Então a gente vê realmente essa influência e a gente tem um exemplo prático justamente nesse evento. Que legal. Então a gente está bem embasado nessa situação. E só para a gente poder ir finalizando, gente, queria perguntar para vocês, falaram que já vieram algumas vezes aqui em Petrópolis, 6ª, 7ª vez. Queria saber como que vocês enxergam a recepção do público petropolitano à banda de vocês. A gente veio criando uma relação que, desde a primeira vez, a gente foi muito surpreendido, porque a gente estava começando, foram, né, nossos primeiros shows fora da cidade de São Paulo foram aqui e na região, então a gente tem um laço forte com pessoas, com lugares, com espaços aqui, sempre muito bem recebidos. Tem gente que a gente vai carregar para a vida toda que a gente conheceu aqui. Então esse abraço da cidade, da galera de Petrópolis, a gente sempre sente e é muito gostoso estar aqui de volta e reencontrar esses amigos todos. Tanto Rio de Janeiro quanto Petrópolis, assim, acho que é sempre demais a recepção, desde a primeira vez, né? A gente sempre veio pra cá, assim, com parceria dos nossos amigos da Abraxas, parceria do Solstício do Som. Eu queria complementar só falando que também essa turnê está sendo uma realização da Mr. Trip, que são grandes amigos nossos que estão trabalhando aí, dando sangue aí pra fazer esse rolê acontecer. E é isso, né? Nos próximos dias acho que vocês vão poder ver uma prova boa disso por aqui. Perfeito, gente. O evento acontece hoje e eu queria saber, as pessoas que ainda não conheciam o evento ou ainda por algum motivo não tinham adquirido o ingresso, elas ainda têm essa possibilidade? Sim, vai ter ingressos na porta. Acredito que ainda tem entradas disponíveis. A gente está esperando todo mundo lá. A gente divulga o link do Simba nas nossas páginas no Instagram, né, na Hammerhead Blues. Você pode acompanhar através das páginas do Solstício também. Lá tem disponíveis os links para a venda dos ingressos. E na porta também está disponível o ingresso. É só chegar lá e entrar. E lembrando que ainda temos datas disponíveis para essa turnê. Quem quiser contratar a gente, pode falar com a gente pelo 11 983 93 8494
ou pelo nosso e-mail hammerheadblues@gmail.com. Perfeito, Otávio. Perfeito, Luiz. Muito obrigado por vocês terem vindo no programa. Foi um prazer receber vocês. Obrigado. Nosso. Então, gente, agora eu vou encerrar essa entrevista, mas fique por aqui, porque ainda temos Correio Petropolitano Debate hoje. Até daqui a pouquinho. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego.
resultado de exames, são mais serviços. São mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta e vamos para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, fevereiro começou com atenção redobrada para o tempo aqui em Petrópolis. Um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul voltou a se organizar sobre o Brasil e já provoca chuva mais frequente em várias regiões do país. Aqui no estado do Rio, a região serrana está entre as áreas de maior preocupação. O mês de fevereiro começou sob a influência de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, um dos principais sistemas responsáveis pelas chuvas persistentes no verão brasileiro. Desde o último domingo, um corredor de umidade se formou sobre o país, atravessando a região norte, passando pelo centro-oeste e alcançando o sudeste. Esse padrão atmosférico favorece a formação de extensas áreas de instabilidade, o que aumenta o risco de chuva forte, recorrente e de transtornos associados. Em razão da atuação de sistema de baixa pressão e a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ACAS, estamos sob vigência de aviso meteorológico. No estado do Rio de Janeiro, a atenção é redobrada para a região serrana. Em Petrópolis, a Defesa Civil emitiu um aviso meteorológico por causa da atuação desse sistema. A previsão é de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Além disso, em função desse sistema, são esperados acumulados pluviométricos elevados. Vale lembrar que o aviso meteorológico vale até o meio-dia de sexta-feira. Em caso de ventos fortes, feche bem as portas e janelas e evite ficar próximo de árvores. Se você mora em área de risco, fique atento aos sinais de instabilidade do solo. Não enfrente áreas alagadas ou inundadas e não permaneça em locais interditados. De acordo com a previsão, na quinta-feira, as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia. Já na sexta-feira, a chuva deve se concentrar principalmente no período da tarde. Os autoacumulados de chuva podem causar inundações e alagamentos e aumentar os riscos de deslizamento de terra. Por isso, reforçamos a importância de acompanhar as atualizações e informações pelos canais oficiais da Prefeitura de Petrópolis e da Defesa Civil. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos alertas e evite áreas de risco, especialmente durante os períodos de chuva mais intensa. Os moradores podem se cadastrar para receber alertas enviando uma mensagem de texto com o CEP para o número 40199. As atualizações do boletim meteorológico também estão disponíveis no site da Prefeitura de Petrópolis. Com a atuação das ACAS, a recomendação é de atenção redobrada nos próximos dias. E em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil através do número 199. E olha só, gente, essa chuva que a gente teve ontem, que a gente acompanhou na primeira reportagem do programa de hoje, foi justamente afetada por essa forte chuva, por essa zona de convergência do Atlântico Sul, que está afetando não só Petrópolis, mas diversos pontos do país. Isso foi ontem e também já tem esse aviso que é para esse início de fevereiro. A gente precisa saber também como é que vai ficar amanhã, como é que vai ficar a sexta-feira, que é sim a previsão mais aguardada da semana, mas com esse asterisco de atenção realmente nesse momento que pode ser complicado. A gente já está aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai contar para a gente como é que fica o tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura nessa sexta-feira, nesse dia 6 de fevereiro. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura?
Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Como nós podemos ver aqui, vem chuva por aí para esse final de semana, então a gente já pode esperar isso, pancadas de chuva, nada muito diferente do que já estamos presenciando por conta dessa mudança, né, na zona de convergência do Atlântico Sul. Bom, como de costume, começando a nossa previsão do tempo por Nova Friburgo, a sexta-feira vai ser de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e também da tarde. Além disso, à noite pode ocorrer temporal. E os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis também terá chuva. O dia será nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para. E as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol, com muitas nuvens, a tempo nublado e com chuva pela manhã. À tarde e à noite, haverá temporal e os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 24 graus. Agora, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui de intensidade, mas novamente não para. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 27 graus. Já em Três Rios, a sexta-feira será de tempo severo com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e também à noite. E os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 27 graus. Então, a gente pode ver aqui que para o final de semana aí já começa com essa previsão de temporal e a gente precisa ficar atento aos alertas, a como que está o tempo antes de sair de casa, tudo isso para se prevenir, porque esses temporais causam bastante transtorno para todos. Exatamente, Evelyn. Essas situações podem ficar bem complicadas, então é por isso que é necessário ter muita atenção nesse momento, ficar de olho nos avisos da Defesa Civil da sua determinada cidade, ficar de olho também nas condições climáticas que são visíveis mesmo se estiver chovendo muito, tentar evitar sair de casa, ficar em uma região segura para evitar maiores problemas. E em caso de emergência, ligar para o número 193 para falar com o Corpo de Bombeiros e 199 para falar com a Defesa Civil. Outro ponto que eu também acho importante a gente destacar, Evelyn, é que aquele calorão de verão ele ainda está presente, só que de uma maneira um pouco mais amena. Lá na região centro-sul, a gente tem as temperaturas mais elevadas, ali na casa dos 27 graus, e aqui na região serrana, na casa dos 24 de média. Então a gente percebe que o calor ainda está presente, mas de uma maneira um pouco mais amena do que a gente vinha observando no início dessa semana, justamente por conta dessa zona de convergência do Atlântico Sul, que está afetando o tempo aqui na região. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para sexta-feira. E saindo da nossa previsão do tempo, vamos agora para o Correio Político. E olha só, gente, uma audiência realizada nesta terça-feira na 4ª Vara Civil de Petrópolis discutiu o pedido de despejo do Liceu Municipal Cordolino Ambrósio, que está funcionando provisoriamente em um imóvel alugado. O município, que devia valores ao dono do imóvel, alegou que quitou as dívidas em atraso. Diante disso, o juiz Jorge Luiz Martins decidiu negar a liminar, garantindo o início das aulas justamente ontem, na quarta-feira. A audiência reuniu representantes do município e da empresa proprietária do imóvel onde funciona a escola. O processo trata de uma ação de despejo por inadimplência do contrato de locação que se estende desde o segundo semestre do ano passado. O acordo, firmado sem garantia, previa aluguel mensal de R$ 31 mil e tinha validade até dezembro de 2025. Com os atrasos nos repasses, a empresa proprietária acionou a justiça pedindo a desocupação imediata do imóvel. Durante a audiência, o município de Petrópolis informou que os aluguéis apontados como em atraso foram quitados, com pagamentos realizados às vésperas da sessão. A empresa proprietária do imóvel contestou a regularização, alegando ausência de juros, encargos e IPTU.
Segundo a Prefeitura, o aluguel referente a agosto de 2025 foi quitado em outubro e os valores dos meses de setembro a dezembro foram pagos nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Com isso, a defesa do município alegou que os débitos foram regularizados e que, portanto, a ação perdeu o objeto. Na ocasião, o município solicitou ainda um prazo de 24 horas para apresentar os comprovantes, mas o juiz Jorge Luiz Martins negou o pedido, determinando a entrega imediata da documentação. O município se encontra em dia com a obrigação basilar. De acordo com a defesa da locadora, em vez de regularizar completamente a dívida, a Prefeitura fez um depósito de última hora e passou a alegar prejuízo aos alunos para tentar evitar a desocupação. O empresário responsável pela empresa locadora ressaltou ainda que houve tentativas de acordo em audiências de conciliação, mas que o município não resolveu os débitos, mantendo os atrasos de forma repetida. Não é possível a gente conceber um colégio da importância da tradição do Liceu Municipal, de vocês tomarem uma providência de algum pagamento ou de uma renovação de contrato, que até agora não surgiu na mesa, ninguém falou nada, uma responsabilidade com 700 alunos, e a gente está aqui na véspera do início do ano letivo e nenhuma providência, eu não fui procurado por ninguém. A Secretaria Municipal de Educação informou que o imóvel abriga cerca de 700 alunos, do ensino fundamental ao médio, enquanto a sede principal da escola passa por obras, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2026. A pasta destacou ainda a redução de contratos terceirizados com a empresa Capital Ambiental, responsável por profissionais como cozinheiros, auxiliares de serviços gerais, cuidadores e educadores da rede municipal. Segundo a secretária de Educação, Poliana Ferrares, havia cerca de 1.900 terceirizados no início da gestão, número que vem sendo substituído por concursados, o que reduziu o custo mensal de 8 para 7 milhões de reais e contribuiu para o reequilíbrio do orçamento. Foi mencionado ainda que para este ano está prevista uma nova licitação, com ampliação do uso de servidores concursados nas funções de educador e cuidador. A gente só precisa de tempo para a gente trabalhar e entender como a gente vai conseguir melhorar as coisas da nossa rede. Eu entrei em setembro e a gente já está conseguindo alcançar números muito expressivos. E a minha preocupação são 37 mil crianças. 37 mil famílias. Com a decisão, as aulas do Liceu Municipal Cordolino Ambrósio acontecem normalmente a partir desta quarta-feira, em 3 turnos, enquanto o processo segue em andamento para análise de eventuais diferenças contratuais, sem risco imediato de despejo. Vale mencionar que, atualmente, a rede municipal atende cerca de 37 mil alunos em 190 escolas em Petrópolis. A defesa da empresa proprietária do imóvel enfatizou que os recursos do aluguel são verbas carimbadas, ou seja, sem possibilidade de haver outro destino para o dinheiro que não seja a quitação dos aluguéis. E para finalizar o Correio Político e a edição de hoje, a Câmara Municipal de Petrópolis realizou também na terça-feira a segunda oitiva da CPI da Águas do Imperador. Foram ouvidos representantes comunitários das localidades de Independência e Taquara, que denunciaram o impacto financeiro das novas tarifas e a precariedade do serviço prestado pela concessionária na região. Os depoimentos dos líderes comunitários apontam que as contas dobravam de valor após a inauguração da nova estação de tratamento de esgoto, sem que os moradores sentissem o benefício real do serviço. Os líderes comunitários também chamam a atenção para a falta de comunicação, já que não houve consulta prévia sobre a obra, nem esclarecimento adequado sobre as tarifas. Eu não tive conhecimento dessa obra. Quando eu fui ver, já estava acontecendo. A gente não foi... Ninguém sabia dessa obra. Quando eu pensei que não, já estava acontecendo. E aí, surpreendeu a gente que começou a abrir as ruas para essa obra começar. Uma tarifa de 93,8% sobre o consumo de água, a tarifa do esgoto sobre o consumo de água, ela passou
quando vocês estavam inaugurando a estação, vocês não teve acesso a isso, a essa documentação. Opa, está sendo inaugurada aqui uma estação na Independência, e peraí, quanto que vai ser o esgoto? Isso vai ser bom? Vocês não tiveram essa... Entendeu? Dentre as denúncias, destaca-se a cobrança abusiva da Águas do Imperador, atingindo valores incompatíveis com a renda das famílias. Além disso, eles apontam que o serviço é inexistente ou incompleto, já que em muitos locais o esgoto ainda corre a céu aberto. Foi dito ainda que a estrutura existente no bairro foi feita pelos próprios moradores há muitos anos. Uma responsabilidade da empresa é considerar os fatores socioambientais, que é a comunidade em que está instalada essa ET tem condição de pagar a tarifa e ela sabe onde ela está implementando. Além disso, há reclamações sobre a qualidade da água, descrita como excessivamente clorada, de gosto desagradável e em dias de chuva com aspecto barrento. Eu, Luciana, avalio como péssimo. A água vem com um cheiro fortíssimo de cloro, mas um gosto surreal, tá? Então, assim, quando a gente vai limpar a caixa, aquele lodo dentro da caixa, então, assim, isso aí não é da agora não, tá? Isso aí já tem tempo. E qualquer um pode conferir a sua água. Se chover muito, a água vem barrenta. Então, ainda mais eu que lavo muita roupa branca, nesses dias eu nem lavo. A vereadora Lívia Miranda, presidente da CPI, enfatizou que a empresa tem falhado gravemente no diálogo com a população e no cumprimento das condicionantes ambientais presentes na licença. O que a gente está questionando e é objeto dessa CPI é qual é a qualidade do serviço oferecido, qual é o diálogo da empresa com a comunidade, se a empresa cadastrou todo mundo que tem que cadastrar na tarifa social. Porque isso é objeto do contrato. A CPI agora vai cruzar os relatos das comunidades com os documentos técnicos da empresa e da prefeitura. O próximo passo vai ser ouvir os representantes da Condep e da concessionária sobre as falhas apontadas. E olha só, gente, com essas informações nós encerramos o Correio Político e também essa edição do Correio Petropolitano Debate. Vale destacar que nós tivemos mais uma etapa dessas oitivas realizadas na manhã desta quinta-feira, mas isso é assunto para a próxima edição. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.